agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no Falab comigo estão Gustavo Guzmão. Tudo bem, galera? Luiz Cruz. Olá, pessoal. Nosso super homem das câmeras, dos microfones, Carlos Eduardo Silva. Olá. E cuidando do link ao vivo das redes sociais, ele, que é novo, que é velho, que ninguém sabe a idade, Rafael Cato. Olá, Paula, tudo bem? Hoje bom? temos a voz do além aqui. Voz com microfone. Para quem está acompanhando ao vivo, perdão pelo atraso, eu tive um compromisso que achei que ia acabar um pouquinho mais cedo, mas cheguei a tempo de comentar as principais notícias da semana. E que semana, porque esta semana foi triste. Deprê. Por quê, Guzmão? Ah, morreu o Orkut, cara. Você chegou a acessar o Orkut quando ele tava morrendo? O Orkut morreu. Definitivamente. Mas lágrima, eu não sei, eu nunca fui um fã extremado do Orkut. Mas você não tem um apego emocional, Luizão? Não. Mas assim, até porque Não. hoje em dia não faltam opções de redes sociais, né? Aliás, tá uma coisa maluca esse negócio, né? Tá, essa semana mesmo, depois que o Google anunciou que finalmente, dia 30, o Orkut foi finalmente encerrado, parou de funcionar. Ele que no seu auge teve 40 milhões de usuários, andava meio um cemitério, assim, uma coisa meio morta, virou um arquivo de comunidades. A partir de agora você pode acessar todas aquelas comunidades no Orkut, mais de 51 milhões de comunidades com 1 bilhão de interações, todas viraram um museu digital que o Google... Um comentário em relação a esse acervo. O Google fez um trabalho legal ali, listou todas as comunidades, mas, não tem uma ferramenta de busca ali. Pô, mas a ferramenta de busca é o Google. Que é coisa mais eficiente que isso. Mas eles não colocaram o Google na ferramenta no acervo do Orkut. Não, se você quer, se você quer achar uma comunidade, tipo aquela, eu conheço o Luizão do terceiro B. Aí você faz assim, eu conheço o Luizão do terceiro B, espaço, site, orkut.com.br. Mas não é prático. Ia ser prático se tivesse uma barrinha de busca ali no site, no acervo do... Não, aí você vai querer uma barra de busca, uma ferramenta de moderação, aí uma ferramenta para postar, aí virou rede social, cara. Só uma barrinha de busca, daí eu quero achar. Pensa o seguinte, a maioria das ferramentas que qualquer grande site tira do ar, em geral, se tira do ar mesmo. Não disponibiliza para os usuários baixarem. Eles colocam um aviso, nós vamos desligar um serviço, por favor, faça um backup dos seus arquivos, etc., do seu perfil, e depois encerra as atividades, porque isso tem custo. Sim. Manter um servidor desse tamanho é custoso, né? E mesmo para o Google. Mesmo para o Google. E o Google foi muito legal com essa atitude de deixar o conteúdo disponível, né? Mas, você tem 51 milhões de comunidades ali, você não vai achar nunca uma comunidade tão específica. Imagina, você quer rever seus amigos ali, os comentários dos seus amigos do segundo ano do ensino médio, ser uma comunidade para você. Você não vai achar comunidade nunca. Você tinha uma comunidade, Guzmão, pra você? Pois é. Eu tô sentindo. Eu não era tão querido assim. Você não tinha? Era um mas você criou alguma comunidade? Era um orcuteiro. Não, mas eu tinha amigos meus que tinham essas comunidades. Sei, Qual que era? Sei lá, eu conheço o fulano do segundo ano, não sei o quê. Daí tinha 50 pessoas, daí tinha um postzinho lá, o que você acha de mais legal na pessoa. Daí ficavam uns 3 ou 4 puxa-saco. Quer dizer, uma discussão extremamente profunda, produtiva. Mas... Fora a brincadeira do beijo ou passa, né? Quê? A brincadeira do beijo ou passa. Qual que é essa brincadeira do beijo ou passa? Pô, Paulinha, você não teve Orkut? Eu tive Orkut, mas... Então, em qualquer comunidade mais... É que eu não posso falar a expressão aqui, porque é meio que feia. Qualquer comunidade mais besta... tinha lá aquela brincadeira do beijo ou passo, daí o primeiro cara comentava lá, e a galera começou a brincadeira do beijo ou passo, daí o segundo comentava, passo, o seu terceiro o terceiro publicava passo, e continuava todo mundo passando. Entendi. Porque só tinha gente feia. Mentira. Você tá se entregando, Guzmão. Eu tô. Então, mas falando das coisas que são saudosas no Orkut, a gente fez uma galeria no site, inclusive, relembrando todos esses momentos. Eu vou dizer que das coisas do Orkut que eu mais gostava, aquela... a sua status de popularidade, né? Você é tantos por cento sexy, você é tantos por cento legal, você é cool. Tipo, isso era muito legal quando você era adolescente e tinha Orkut. Eu nunca entendi como funcionava aquilo. Pra mim que era só um atributo aleatório. Era um atributo Mas isso aleatório. foi adicionado bem depois, né? Eu acho que de início eram aqueles scraps.
Era só isso. Scraps. Daí, isso quando era limitado a convites, né? Daí quando acabaram com esse negócio de convite, acho que a coisa eles mais começaram a popular colocar... Depoimentos que você deixava todo aniversário, você recebia 1 milhão de depoimentos. E o não é para aceitar em cima, quando daí saía uma mensagem privada. Aquele depoimento bem comprometedor ali, constrangedor também. O curioso é que o fundador do Orkut já esteve na Info. Ele veio visitar a Info no começo, quando a rede social começou a ficar muito popular no Brasil. E a gente tem uma foto aí dele no prédio da Editora Abril. Que legal, a gente pode botar bacana, depois aqui para quem for assistir depois o podcast. Você tirou uma foto com ele, você pessoalmente? Não, eu nessa época não trabalhava aqui. Eu só via foto. Que legal. Mas é interessante, assim, é inegável que o Orkut foi uma das principais redes sociais do Brasil, né? Foi o que, na verdade, se popularizou de uma forma tão grande que o Brasil ficou como o principal usuário dessa rede social. Do Orkut, praticamente. E foi muito popular na época, né? E, assim, por causa do Facebook e de outras redes sociais que surgiram, a audiência foi caindo e aí o Google também resolveu investir no Google Plus. Pois é. Sim, mas é muito forte a história de que o Orkut ele colocou o brasileiro na internet, praticamente. Não é para dizer que é uma teoria, mas é quase um fato. Né? As pessoas se acostumaram, muita gente teve um perfil no Orkut antes de ter um e-mail. Sim. E esse comportamento hoje acontece com o Facebook, né? Tem muita gente aí que não consegue nem criar uma conta de e-mail e que já tem perfil no Facebook, só cria conta usando principalmente pelo celular, né? É verdade. Tanto a popularidade do Orkut é tão grande até hoje e gera toda essa comoção, esse saudosismo, que criaram o Orkut com um i no final, na terça-feira, quando o Orkut morreu, que é uma homenagem ao Orkut, é uma rede social criada por um brasileiro para homenagear o saudoso Orkut e que, em tese, junta várias funcionalidades do Orkut e do Facebook e da Google+. Então, você tem comunidades, você pode mandar mensagens fechadas, você pode interagir com as pessoas, enfim, é uma mistureba. E os servidores caíram ontem, de tanta gente acessando. Eu tentei acessar ontem, estava fora do ar. Eu queria ver como que era, mas estava fora do ar e não consegui dar uma olhada. Viu, Luiz? Não tem saudade do Orkut. Não, eu só queria ver o porquê que uma rede social paralela estava chamando tanta atenção das pessoas. Ia ser irônico, né? Se de repente uma galera migrasse, ela começasse a crescer muito. Sair do Facebook. Muito irônico. Né? Sair do Facebook e voltei pro Orkut. Enfim. O João Vitor comentou aqui: tomara que a Semana Tech de hoje seja tranquilizante e me fazer não me meter o sarrafo num fanboy da Apple, playboyzinho, que acha que o Android é coisa pra pobre. João, calma. A gente não vai falar da Apple hoje. Calma, cara. Relaxa. É isso aí, João. Fica tranquilo. Pois é. Antes da gente falar, a gente vai falar de outra grande empresa que fez um outro grande anúncio essa semana. Um anúncio nota 10. Mas antes da gente falar sobre ele... Chegou a nova info, hoje nas bancas, para quem quiser. Para quem quiser, não. Compre a info se você não é assinante. Para quem está pensando em entrar em forma nesse verão, né? É a nossa chamada de capa, como a tecnologia pode ajudar você a perder peso, a ser mais saudável ou a se divertir fazendo exercícios. Sim. Uma matéria que teve toda a colaboração do pessoal aqui do Infolab. Tem um monte de acessórios tecnológicos aí para você entrar em forma. Bicicleta, corrida. Qual que é a coisa mais diferente que tem aqui nessa matéria, Luizão? Olha, o gadget mais diferente. Eu não sei diferente, mas o que eu mais acho interessante nesse momento são as pulseiras inteligentes, né? E os aplicativos para smartphone. Tem aplicativos bem legais, assim. Obrigado. Tem um top, né? Os aplicativos que eu selecionei ali. Eu achei engraçado ter uma calça e um top. Eles são inteligentes? Não, eles são tecnológicos. Tecnológicos. Tem uma diferença de construção de tecido para melhorar a performance. Achei que fossem smart pants. Não, acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Então, tem uma matéria bem bacana sobre empresas que hoje estão buscando empreendedores para inovar dentro delas. Então, são empresas se associando a startups em busca dessas novas ideias. E pode ser um bom caminho para quem tem uma ideia, enfim... tem um aplicativo, tem uma ideia, tem um pequeno negócio, pode ser um bom caminho para crescer. Aqui a gente dá algumas dicas e mostra quais empresas estão a fim
dessas ideias. O que mais que tem de legal? Uma matéria sobre desafiando os estereótipos da geração Y. Eu gostei da diagramação. Muito legal, né? É um livro. Esse visual de livro são os leitores, são pessoas que usam a internet para falar, as redes sociais para falar sobre livros e literatura. É bem bacana. O que mais? Todos os destaques do Infolab desse mês. A gente tem o iPhone. Comentários, ó, João, para você. O iPhone está aqui na edição da Info. iPhone 6, né? E... Vamos falar que o iPhone 6 é melhor do que todos os outros smartphones com Android para deixar ele bravo. Boa Brincadeira, sorte. João. Ó, para quem tá preocupado com segurança, todas as especulações do mês passado sobre vazamentos de fotos de celebridades, contas do Gmail, aqui a gente tem uma matéria com algumas dicas práticas para você se proteger disso, a sua conta, você que não é famoso, mas ainda assim não quer ter o seu material pessoal divulgado. A Info desse mês já está nas bancas. E, enquanto o João Vitor chora de rir com o nosso comentário, o Vitor Martins perguntou aqui, por que o celular é mais caro que um tablet com a mesma configuração, sendo que no tablet tudo é maior? Sim. Luizão. Portabilidade, provavelmente. Você não consegue carregar um tablet no Por que bolso. um smartphone é mais caro que um tablet? Se for a mesma configuração, o correto seria a tela ser mais caro. Qual que é o exemplo que ele lista? Não, ele não deu. Vitor, se você puder dar o exemplo aqui do tablet, do celular. Enquanto isso, o João Vitor falou que comprou o Tab Pro. Ops, tem o microfone aqui. Ele comprou o Tab Pro 10.1 com Exynos 5420. Ficou com uma dúvida. Ele deve colocar o CyanogenMod? Olha, o problema de colocar o CyanogenMod é que tem que ver se ele é compatível exatamente com o hardware, né? Ele não é um sistema operacional que é compatível com todos os aparelhos. Pode ser que, eventualmente, a Samsung tem várias versões de Galaxy Tab e pode ser que a versão brasileira tenha alguma implementação diferente das versões lá fora. Então, eu acho bom você fazer um teste, mas tem aí o firmware para voltar a versão da Samsung, porque pode dar problema. Se for compatível, é uma boa, né? O CyanogenMod ele é bem... O CyanogenMod é um Android modificado e ele costuma ser melhor do que o Android padrão, né? Especialmente tem mais da recursos. Samsung, né? Ele é um queridinho aqui dos nossos podcasts, a gente sempre fala dele. Para quem não está acompanhando aqui as piadas, o Thiago Toledo fez uma pergunta muito interessante pra gente. Luizão, você catou? Não? Porque o Rafael cata. Eu gostei. E o Renan Cripa de Freitas falou aqui sobre o Windows 10, que é justamente o nosso próximo assunto. Depois dessa piada muito boa. Eu gostei, Thiago. A Microsoft anunciou o Windows 10 essa semana e a volta do botão iniciar. Contrariando todas as expectativas, ela não anunciou o Windows 9, que viria depois do Windows 8, que era o sistema que já estava funcionando, e lançou de vez o Windows 10. O Renan comentou aqui uma pergunta, na verdade, que eu acho que é um bom mote para a gente começar essa discussão. O Windows 10 deve seguir a regra bom, ruim, que a Microsoft tem de sistemas operacionais e lançar um sistema matador dessa vez? Se for seguindo os números, não. Não, pera lá, calma. Vamos por partes. O Windows 10, eles colocaram esse nome porque, na verdade, eles queriam colocar o nome 1, o Windows One. Só que o Windows 1, o Bill Gates já lançou há muito tempo atrás. Então, eles colocaram o 10, que seria um número representativo. Se você pensar como a cabeça de um nerd pesado, esse número na base 9 é 1, equivalente a 1 em decimal. Mas eu não acho que eles pensaram dessa forma, não. Eles só quiseram lançar um nome... Eu tenho uma outra teoria aqui que eu estava procurando hoje. Acho que você vai gostar dessa teoria, Luiz. Muita gente falou que também podia ser uma coisa de marketing. 10, tipo, nossa, ele é incrível, ele vem com 10 novidades. Mas o que eu estava lendo é que seria uma questão muito prática pelo fato de programação. Por quê? Existem outros Windows cujo nome começa com 9, Windows 95, Windows 98. Então, quando você fosse criar qualquer tipo de atualização nas linhas de código, que envolvesse qualquer acesso a essas linhas de código, que é basicamente muita coisa, poderia haver um problema de confusão entre
entre qualquer coisa que tivesse começando com 9. Então, o Windows 9, ele poderia associar com o 95. Ou se você quisesse bloquear, seria muito mais complicado pelo nome. Essa teoria não veio da minha cabeça. Foi no Reddit que postaram? O Reddit, que é, tipo, o maior fórum de discussão da internet, teve uma postagem de um desenvolvedor da Microsoft, um suposto desenvolvedor da Microsoft, falando que o boato interno dentro da empresa é esse, que seria muito mais fácil, por uma questão de agilidade e de compatibilidade, conversar os sistemas, botar esse nome 10, que não confunde nada com nenhum nome, Windows 9.5, Windows 9.8. Não, a gente estava discutindo isso aqui ontem. Você lembra que eu vim falar com o Léo até ontem disso? Que era meio que um negócio de programação que o pessoal, para poupar esforço, colocava lá, se o Windows tiver um 9, um asterisco lá, ele adaptava o código ou qualquer coisa do tipo. Mas era só uma hipótese, e a gente levantou, o Léo ele me contou que era meio que, estava mais relacionado ao número do kernel, a versão do kernel do Windows NT. Ele começou a ser usado no próprio Windows NT e no XP no 2000, no 7, no 8, 8.1 e no 10 agora. O 10 seria a 10ª versão do kernel, se você desconsiderar o 3.5.1. Sim. Aí teria um sentido. Mas também. eu não sei, assim, porque do ponto de vista de programação, cada versão do Windows tem um número de identificação chamado build. Sim. Né? Até o build dessa versão atual se não me engano, é 984 alguma coisa. E isso é o suficiente para fazer qualquer traquinagem aí para automatizar o processo. Talvez seja uma questão do kernel também. Sim. De qualquer forma, isso não impede em modo algum usar o Windows 9. Porque é uma nomenclatura de um produto. Eles estão pensando com a cabeça de programador, sendo que para a grande maioria não vai fazer sentido você pular do 8 para o 10. É uma mudança estranha. Talvez fosse o caso de mudar de nome, assim, colocar, ao invés de número, colocar... Mas é o que estão falando também, que agora eles parariam no Windows 10 e começariam, tipo, o Windows 10 seria o nome, como a Apple fez. Daí você começa a fazer o Windows 10 do Leopard. 10 Windows no 10 Mountain Lion. Exato, algo nessa linha. Eu acho, talvez, a gente esteja aqui, como os americanos falam, overthinking, né? A gente tá, tipo, pensando demais em cima de uma coisa que talvez seja simples, tipo, ele é muito legal, ele é 10. Gostei, é péssimo isso. Gostei desse nome aí, pode ser o Windows 10. Opa! Pior que eles falaram isso na coletiva, um dos dois executivos estava lá e mandou uma dessa, que o Windows ele era bom demais pra gente deixar com 9. E aí beleza. O Thiago Toledo concorda comigo, ele fala que leu essa matéria que fala sobre esse comentário do suposto desenvolvedor e acha que parece bem mais sensato, e que por uma questão de marketing eles colocaram essa história do Windows One e tudo mais. Eu acho que isso é uma mistura de um monte de coisas. Não, calma lá, são coisas diferentes aí. O Windows One, o porquê desse One é porque é One System for All Platforms. É um sistema que vai rodar em todas as plataformas possíveis da empresa. Sim. Eles vão unificar o Windows Phone nesse sistema. Então, o sistema, quando ele for rodar num aparelho com tela menor, ele vai se adaptar à interface àquele aparelho. Quando ele for rodar numa tela maior, ele vai se adaptar à tela maior. E, aliás, isso, a gente se inscreveu no Windows Insider Program, aqui no Infolab, que é esse programa de teste dessa versão, que é o Technical Preview. E a gente fez instalação em 2 máquinas diferentes por enquanto. A gente está fazendo mais instalações, mas por enquanto o que deu para perceber é o seguinte: quando tem um teclado e um mouse, ele vai se adaptar àquele teclado e mouse, e sem a presença de uma tela sensível ao toque. Então ele vai ficar com o menu iniciar lá, com as aplicações que era da Modern UI ou Metro, como queiram chamar, fica ali na lateral direita desse menu iniciar. E as aplicações sensíveis ao toque, elas abrem em janelas que você pode redimensionar e tal, fica bem mais fácil operar. Em telas sensíveis ao toque, muito provavelmente ele vai ficar com a outra interface. E aí você, obviamente, pode fazer esse switch, né? Voltar para a interface anterior. Ele é mais
há algum tempo a Microsoft vem tentando fazer esse movimento de unir tudo, unificar todos os sistemas e não ter mais essa diferença entre Windows, sistema para celular, sistema para PC. Tipo, a ideia é ser o Windows, uma coisa só. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Porque assim, se fosse uma interface só, eu falaria que o Windows 10 é responsivo. Ou seja, ele se ajusta a qualquer interface. Mas é mais correto dizer que o Windows 10 é adaptativo, porque ele muda a interface de acordo com a plataforma também, além de ajustar o tamanho. Essa história de unificação vem de lá da Build, desde que eles anunciaram aquelas mudanças do Visual Studio para criar um aplicativo, os Universal Apps, daí eles começaram a mudar teve a notícia do Windows Phone morrendo e virando só o Windows. Tanto que esse Windows aí vai sair, eles confirmaram que vai ser um Windows para smartphones também. Vai ser um Windows 10 para smartphones. E deve chegar para os consumidores. Esse ano lançam essas versões, esses previews técnicos. Alguns clientes corporativos podem começar a usar esse ano, mas para a grande maioria das pessoas, comercialmente ele vai estar disponível ano que vem. Provavelmente em abril, assim que acontecer a conferência deles. Acho que ele vai ser uma Consumer Preview, que acho que sai na Build. Acho que, pelo que eu entendi, vai ficar lá para agosto o lançamento oficial. A versão final. O Renan Cripa Freitas perguntou se alguém já testou o novo Windows. Acho que o Luizão já respondeu. Sim, estamos fazendo isso agora. E aí o João Vitor falou, Windows One, não sabia disso, eu achava que a plataforma Windows fosse unificada. Acho que é o que a gente comentou isso agora, ela é unificada e isso é um nome. E ele perguntou, não era melhor chamar de New Windows, igual o que a dona Motorola fez? Pode ser. Pode ser também, mas eles preferiram chamar de 10. Windows X, né, como Moto X, é que aí o Windows X ia bater de frente com a Apple e com a Motorola, e se fosse New Windows também ia bater com Windows Xbox. O Vitor Martins falou, mas o Xbox ficou de fora dessa unificação. Não exatamente, né? Nesse primeiro momento, sim. O Windows Phone também ficou fora nesse primeiro momento. Aliás, eu não recomendo para quem usa um desktop ou um notebook como uso assim, intenso, instalar o Technical Preview. Só recomendo para aquelas pessoas que querem testar o sistema, ver como está, e não precisem daquela máquina no dia a dia, porque ele está realmente instável, e essa é a proposta do Insider Program, por enquanto. Você acompanhar como a evolução do desenvolvimento. Você, desenvolvedor, poder testar as coisas antes de ser lançado para o mercado. Assim, não é só antes, é com uma antecedência muito grande. Muito grande. Porque também as empresas, cada vez mais, elas apostam nesse modelo de criar junto com o usuário. Então, o feedback dos desenvolvedores vai ajudar também a criar um produto talvez melhor, mais redondo para o mercado final. Acho que é a primeira vez que a Microsoft está fazendo isso, se eu não me engano, pelo que os dois... É a primeira vez. Então, e eles estão meio que até um pouco ansiosos com a recepção, com receberem feedback dos usuários. Isso vai fazer também com que acabe aquela história de vazar versões de desenvolvimento antes do lançamento, né? Ficar aquela corrida. Bela besteira, né? Grande besteira, assim. A Microsoft fez um movimento sábio nesse sentido, de aproveitar o feedback das pessoas. Né? Ou seja, tudo indica que, apesar de eu ter pulado a versão 9, que seria a versão certa, certa entre aspas, né, eles estão fazendo um Windows bom. Estão mantendo o histórico dele. Olha, a primeira máquina que eu instalei, o Windows Technical Preview, é uma máquina fraca. Assim, fraca entre aspas, mas é uma máquina com processador Celeron novo, com 6 GB de RAM e 1,5 TB de HD, mas sem placa de vídeo. E a impressão que eu tive, eu ainda preciso usar por mais tempo para ter certeza, mas a impressão que eu tive é que está mais rápido do que o Windows 8.1, mesmo com um monte de serviços extras ali rodando para analisar o que eu estou fazendo na interface. Voltou o menu iniciar, então assim, a Microsoft finalmente ouviu o que as pessoas estavam querendo aplicou isso ao sistema de uma forma assim, razoavelmente genial. Porque ela fez com que os aplicativos que eram da Modern UI ficassem disponíveis nesse ambiente de desktop comum. Acho que só para ficar claro que a gente não comentou aqui, as principais mudanças anunciadas, acho que a volta do botão iniciar, né, é a principal, e ele agora tem diferentes tamanhos. Tanto de aplicativo que fosse colocar nele ali. Exato. Todos esses aplicativos da interface Modern, ou que tinha outro nome antes, que era Metro, o Windows 8 ele tinha essas duas possibilidades. Você ficar nessa interface nova, que era cheia de quadradinhos coloridos, ou você ir para a interface original,
mais comum, que é aquela que estava todo mundo acostumado. Agora, esses aplicativos que ficavam na Modern, eles também funcionam nessa área clássica do Windows. Exato. E você tem a possibilidade de fazer até 4 janelas de uma só vez, se eu não me engano. 4 desktops diferentes, mais ou menos igual os Macs fazem. Áreas de trabalho, Áreas de trabalho. Podem ser mais. Eu consegui... Poxa, eu acho que eu consegui umas 6 ou 7, assim. Eu consegui trabalhar em várias áreas. Até que o Celeron pediu arrego, você teve que parar? Não, eu não explorei mais, assim. Eu fiquei alucinado ali no botão de mais e depois eu abri um monte de aplicativo para ver qual que era a performance. E aí consegui alternar entre eles. Isso é legal, é um negócio que faltava, né? Você só conseguia por aplicativo de terceiro. Mas eu não sei se todas as pessoas vão utilizar esse recurso. Mesmo em outros sistemas, eu não vejo muita gente usando assim, várias áreas de trabalho. É só hard user mesmo. Isso é vantajoso para... Tanto que os aplicativos de terceiro não... Qual que é o seu comentário sobre isso? Você está aqui balançando os fones de ouvido na cabeça. Eu nunca uso isso no Mac. O Mac faz tempo, né? Você cria várias áreas de trabalho, mas eu prefiro trabalhar com uma área e vários aplicativos diferentes na mesma área. Eu tenho o costume de usar várias áreas, então acho que é por isso que para mim vai ser uma boa novidade. Sim. De qualquer forma, assim, eu acho que a Microsoft ainda precisa de um elemento... digamos, convincente assim, para as pessoas, sabe? Mesmo com toda essa mudança, eu acho que ainda tem espaço para melhorar. Mas agora eu acho que eles deram um bom passo nessa direção, tipo um passo certamente. mais certeiro, porque o Windows 8 foi, acho que o primeiro, não dá para dizer que foi o primeiro, foi um passo muito grande nessa direção da unificação, de você ter o mesmo sistema nos aparelhos móveis e no PC. Mas ele não pegou tanto quanto eles gostariam que pegasse. Ficou confuso para muita gente, não era uma coisa que... Eu dei uma chance, juro que eu dei uma chance pro Windows 8, mas eu não me sentia muito confortável usando a interface nova, Metro, Modern. Então eu acho que esse novo passo parece mais certeiro. Parece mais certeiro sim. A gente viu até casos de empresas vendendo hardware para o mercado corporativo com o sistema Windows 7, assim, privilegiando claramente o Windows 7 ao invés do Windows 8 ou 8.1. Então... O Thiago Toledo tem uma pergunta aqui sobre isso. Esse menu iniciar não era para voltar já no 8.1? Por que vocês acham que deixaram só para agora? Porque não era simplesmente voltar ao menu, eles tinham que fazer uma solução que integrasse as duas interfaces, né? Eles fizeram um esforço muito grande para desenvolver uma arquitetura nova de aplicativos, para você desenvolver aplicativos mais rápido. E essa estrutura tinha que ser aproveitada nesse menu, não adiantava fazer ele separado ou voltar ao menu antigo, porque aí seriam dois sistemas convivendo, sabe? Eles foram na integração desses sistemas, né? Eu acho que é por aí. E o Renan Cripa Freitas queria saber se essa criação de vários desktops pesa muito na máquina. Não pesou muito não. Depende mais do que você está rodando, assim. Mas a princípio parece que não vai afetar muito. Se você for rodar algum jogo, sei lá, um Dead Space 3 em um desktop, daí você roda o Photoshop no outro, depois você coloca um Premiere no terceiro. Mas aí mesmo se você tiver uma área de trabalho vai ficar pesado. Então aí vai explodir seu computador. Assim. A não ser que você tenha uma máquina. É por isso, assim, depende do que você está rodando. Se for só janelas de navegador, essas coisas, não vai afetar em nada. E é muito prático, você tem um botão que você aperta e ele mostra todas as áreas e todos os aplicativos, que é o Task Viewer lá deles. Ou então o Alt Tab também funciona dentro da sua área de trabalho. É bacana, eu achei legal isso. E menção honrosa ao prompt de comando que ganhou Ctrl V agora. Mas Na verdade, o prompt já tinha todos esses recursos através do mouse ali, ou dos menus do que agora ganhou atalho de teclado. Agora é atalho de teclado, é mais fácil. Olha só, tá muito melhor. Atalho de teclado é uma coisa muito boa. Muito boa mesmo. Se bem que, assim, isso atende 1% talvez da base de usuários. E esse 1% que provavelmente já usava aplicativo de terceiro também, né? Certamente. Mas 1% que faz um barulho sobre isso. Um barulhinho, assim. mas provavelmente já não dependiam do prompt de comando há um bom tempo, porque já tinha descoberto. Mas é aquela coisa assim, pensaram em mim, sabe? Então. Não é um carinho, assim, com quem gosta tanto de você? Enfim, pois é.
E essa semana também saiu o anúncio de que a Claro, a TIM e a Vivo, 3 empresas muito queridas dos nossos leitores, arremataram 3 dos lotes do leilão do 4G, desse leilão que aconteceu agora. Não foram todos os lotes arrematados, lotes encalharam, mas em média, cada um dos lotes foi comprado por 1,9 bilhões. Com exceção que a Algar comprou, que é na faixa dos milhões ainda, dos centenas de milhões ali. O que significa? Esse novo leilão do 4G, a gente já tem, em tese, 4G no Brasil funcionando, mas ele funciona numa frequência. E esse novo leilão é numa nova frequência que é idêntica à frequência usada em outros países, como os Estados Unidos. E é o que permitiria que celulares vindos de lá funcionassem aqui no 4G, que é uma grande coisa, uma coisa muito boa. Não, eu acho que a estratégia de implementação do 4G LTE, a tecnologia LTE aqui no Brasil, foi escolher uma frequência maior para eventualmente ter um alcance maior, para poder 2,5, né? para dar uma cobertura maior. O 700 MHz é uma frequência menor e ela complementa isso. Hoje, a maioria dos smartphones, exceto alguns casos, já suportam várias frequências, né? O caso do iPhone 6, por exemplo. Suporta todas, né? A versão anterior não suportava, funcionava basicamente no 700 MHz. Como a gente não tinha o 700 aqui, não funcionava direito aqui. E agora ele passa a funcionar. Passará a funcionar, né? Porque por enquanto foi só a compra do leilão. Eles ainda vão começar a implementar, etc. O fato é que, de qualquer forma, isso vai melhorar a cobertura, porque é uma frequência a mais que eles podem operar. Em alguns casos, em alguns lugares que tinham algumas restrições, eles vão poder operar. Mas ela também é mais barata de implementar, não é? Acho que esse é a grande coisa desse leilão, é que essa frequência sendo mais barata de implementar, espera-se que ela chegue em locais onde as pessoas não têm acesso ainda a isso. O ministro Paulo Bernardo, lá de Telecomunicações, estava falando que, para ele, essa nova frequência, assim, estando disponível, vai ajudar a levar a banda larga para regiões bem mais remotas, assim. Sei lá, mesmo você pega as cidades vizinhas de São Paulo, Caieiras, onde eu moro, o 4G é bem tosco ainda. Uma frequência de 700 MHz ali estando disponível, vai espalhar para além de Caieiras também. Para além de Caieiras. Podia ser um mote Para o alto e além. Bom nome de filme. Bom nome de filme. Eu ia fazer um comentário, meu pessoal, eu ia falar que tem alguns lugares da minha casa que não pega nada. Nem o Wi-Fi, nem o 3G, nem o celular. Tem um canto do meu quarto que é uma zona morta, assim. Criação toda de tecnologia. Buraco negro. O buraco negro, pois é. O Vitor perguntou se a frequência de 700 MHz não é a mesma das TVs analógicas, que é um ponto importante. É um ponto importante. Isso já foi discutido no passado. A Anatel não abriu mão e as empresas vão ter que se adaptar. É por aí. Essa frequência, de fato, no interior é utilizada por algumas empresas de transmissão de TV, né? Bom, agora se virem, a gente deu um prazo aí... Que o analógico um analógico ele tinha um prazo, quando que era que ia morrer? 2016? O Cato tem um comentário. O governo deu dinheiro para as empresas que operam no 700 MHz para elas migrarem para o sinal digital, só que a Associação de Televisão reclama que esse dinheiro é pouco. É insuficiente para essa mudança. Então, se eles conseguirem mais dinheiro, eles vão mudar decentemente para o sinal. Se não, alguns lugares não tem internet, não vão ter televisão aberta. Imagina que negócio, vai conectar no 4G e de repente está pegando, sei lá... Vê o Netflix. Você vê o Netflix. Eu diria que alguém vai dar um jeito rapidinho de ter TV em todos esses lugares, não vai ter problema. O João Vitor pergunta se em 2020 nós teremos o talvez início do LTE categoria 6. Categoria 6. Categoria 6. Eu gostaria, mas eu acho que o cenário não é bem esse, não. Eu acho que ainda a gente precisa ter um esforço de ampliação de cobertura do 4G atual, para depois, futuramente, chegar nesse categoria 6. Para suportar o categoria 6 em todas as cidades, precisa melhorar muito ainda a infraestrutura. E eu acho que isso vai demorar um tempo. Eu não sei, acho que outras vezes que a gente comentou aqui no podcast sobre essa história do 4G, sempre perguntam
Então vai chegar amanhã. Demora, né? Tudo isso é construir a infraestrutura, e infraestrutura que infelizmente demora bem mais do que a gente gostaria, né? O país é muito burocrático também para esse tipo de coisa. A burocracia acaba atrasando as coisas. O 4G ainda é tão limitado, quanto mais para instalar um 4G mais avançado, né? Se hoje o 4G que usam hoje aqui está tão pouco presente. E nesse leilão também, acho que é bom frisar que a Oi ficou fora desse leilão. Porque tem uma dívida monstruosa. Tem dívida líquida de 46 bilhões e é maior do que o patrimônio da empresa. Sim. E isso preocupa muito o mercado. Mostra uma retração das operadoras, né, de telecom. Com a grana dessa dívida, a Oi conseguiria comprar, acho que seus 23 lotes de 3G ali, dos mais caros. Esse movimento... Se existisse essa grana. Se existisse essa grana, se existisse esses lotes, claro. Mas essa movimentação do mercado aí me parece que está caminhando para fusões mesmo das empresas, para elas terem fôlego para fazer esse tipo de investimento. Esse mercado lembra um pouco o mercado de companhias aéreas mundial, que é um dos poucos no mundo que, como um todo, não dá lucro. Se você somar lucro e prejuízo das companhias aéreas no mundo, a tendência é dar mais prejuízo. E tem essa tendência de fusões, tal. São serviços que as pessoas usam muito, que você precisa que seja barateado, mas que, por problemas de infraestrutura logística, o negócio acaba não fechando a conta no final. É um problema isso. Daí as empresas começam a fundir, quando funde tem seus meses de prejuízo, como manda o histórico, como manda a regra, e aí, quando começa a lucrar, aparece outra empresa dando prejuízo, daí fundir de novo, e por aí vai, mantendo esse ciclo. É o caso da recente GVT aí, que foi comprada, né? Isso vai acontecer com toda a infraestrutura de internet, eu acho. Pelo menos dessas empresas de telecomunicações. Já que você tocou no assunto, Luizão, você acha que o serviço da GVT vai piorar? Olha, é cedo para dizer. A GVT tem uma cultura diferente de operar, né? Sim. Talvez essa cultura sirva de exemplo para a compradora e isso possa modificar o atendimento, enfim, a qualidade do serviço. Eu espero que seja... O meu medo é que a cultura da compradora sirva de exemplo para a comprada. Pode acontecer, assim, é muito cedo para afirmar alguma coisa, né? Nesse caso em específico, eu gosto de pensar positivo, eu acho que vai dar certo. Pois é. Bom, e falando de operadoras, a gente brincou aqui, são empresas muito queridas, a gente tem agora no ar, no site da Info, o Prêmio Info, que elege as melhores empresas, e melhores invenções, e melhores gadgets, e melhores tudo do ano. É aberto para votação popular, entra lá, vota, quem sabe você consegue de alguma forma aí protestar ou dar a sua opinião a respeito dessas empresas. Também lembrando que até o dia 13, o Cássio está aqui me lembrando, o InfoStart, que é o nosso concurso de startups, também está no ar. Se você tem uma startup, se você tem uma boa ideia, inscreva a sua, quem sabe você não ganha uma matéria, né? E também tem um prêmio para você que é acertar a idade do Cato. É verdade, o prêmio Master. Qual a idade do Rafael Cato? Nós sabemos algumas pistas. Ele não tem 42 anos. Ele é mais novo do que eu. Um pouquinho, mas é mais novo do que eu. Eu vou jogar isso na cara dele para sempre. E o que mais? Mais alguma pista? Ele é mais velho que você, Luizão? O Cato, será? Não sei. Bom, até a semana que vem. Mais velho que o Guzmão. Cadu, o Cato é mais velho ou mais novo que você? O Cato é mais velho que eu. Mais velho. Mais velho que o Cadu. Cadu é uma criança, né? Um bebê. Então a gente se vê e se fala na semana que vem. Até o próximo podcast. Tchau. Até mais, pessoal.